Motor Rabeta 6.5 cavalos, 990. Via Plus é com a Terra Mar. Via Plus 1000, 39,90. Óleo 68 balde, 159. Bomba autoaspirante Schneider, 489. Bomba Sapo, 169. Terra Mar Fórum. Telefone 27231674. Terra Mar Turf, 3025-2535. 999355888. Essa é a Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Gil e Rodrigo garantem apoio para a terceira via em 2020. Flávio Bolsonaro nomeia Gil o comandante do PSL no Norte Fluminense. Bacelar fecha com o PMB e fala ao vivo daqui a pouquinho aqui no Folha FM. Aliás, ele já está aqui no estúdio da rádio. Sociólogo aposta na terceira via e Garotinho critica a todos. Vandalismo no centro, ação injustificável com patrimônio que é público. Leia na coluna de Murilo Diegues. Em ação da Novo Olhar com exames hoje na Apoie. Aparece o automóvel roubado de família na BR-356. E por causa de um veículo estacionado de maneira irregular, uma mãe com filho com necessidades especiais não pôde retirar o seu carro por um bom tempo. O Goitacás recorre da penhora de refletores para pagar a conta de luz. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Daqui a pouco também a presença do diretor de redação, Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Arnaldo. Bom dia também para Rodrigo, que daqui a pouquinho estará conosco aqui comentando aqui no programa, sendo entrevistado, mas na verdade um papo, né? Um papo mais descontraído. Vamos lá, Arnaldo, eu acho que a gente tem muito assunto para comentar hoje, algumas manchetes bem interessantes no jornal Folha da Manhã. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Rodrigo, já aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Mas essa semana está bem agitada no cenário político campista, né? Ontem, eu até abordo isso no ponto final de hoje, ontem eu falei que dos pré-candidatos, falei aqui no Folha no Ar, que dos pré-candidatos a prefeito de Campos, que estão com mandato eletivo, o único que não tinha criado um fato novo, uma notícia, não trazia uma notícia pra gente nessa semana, era o Gil Viana. Né? Eu cheguei a comentar isso aqui ontem. E no ponto final até fala, né? Porque Gil teve com o senador Flávio Bolsonaro e foi aí nomeado o capitão, como o senador se referiu, o capitão do PSL aqui no Norte Fluminense. É bem verdade que o Gil foi eleito deputado, né, apesar de todo o seu capital político, mas numa onda do PSL aqui no estado do Rio de Janeiro, que levou 12 deputados para a LERJ, né, então você vai ali no embalo com esses deputados todos, teve uma votação expressiva. O grande X da questão é saber se essa onda vai conseguir se sustentar, vai conseguir se manter alta até a eleição de 2020. Se conseguir, Gil tem um capital forte de ter aí o comando do PSL, não só em Campos, como em toda a região norte fluminense. Porque o que mais tem hoje, a gente que cobre a eleição não só aqui em Campos, ou esse período pré-eleitoral, não só aqui em Campos, mas em toda a região, o que mais tem hoje é pré-candidato querendo pegar a marca de ser o candidato da família Bolsonaro, o candidato do governador Wilson Witzel, né, querendo pegar aí essa marca da última eleição de 2018. Sendo que, se chegar em 2020 e tanto o Witzel quanto o Bolsonaro não tiverem com a avaliação lá em cima, isso aí pode deixar de ser um trunfo para virar uma âncora, virar pois um peso porque na sua perna. Aí, é verdade, Arnaldo. Porque essa rejeição na política é uma coisa que
É uma montanha russa, muito rápido, ela sobe, desce, daqui a pouco... O eleitor espera, quando ele dá um voto de confiança num parâmetro de mudança muito forte, como foi o caso do país com o Bolsonaro e do estado do Rio com o Witzel, a gente tinha desde Antony Garotinho o mesmo grupo político fazendo sucessor. Apesar de Cabral e Garotinho romperem ali na frente, vão romper ali entre 2007, né, 2007 e 2008, eles vão romper politicamente, mas você vê desde Garotinho. Garotinho foi candidato a presidente com uma votação expressiva, né, terceiro mais votado em 2002, e faz Rosinha sucessora em primeiro turno, uma eleição que então o governador Benedito também disputou. Depois de Rosinha, eles elegem Cabral se reelege, renuncia, Pezão assume, consegue a reeleição. Acabou que desses que eu citei, todos foram presos, né, em algum momento do cenário político, e vem o governador Wilson Witzel com a marca de ser juiz, pega uma onda aí na eleição do Bolsonaro, inclusive com o apoio do próprio Flávio, né, diretamente, e rompe esse continuismo na política fluminense. E o eleitor quer resposta rápido. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a eleição de Rafael Diniz, o eleitor queria uma resposta bem mais rápida também do prefeito Rafael Diniz. E chegar em 2020, já no segundo ano de mandato, se essa resposta não vier, se a economia não reagir, se o número de empregos não voltar a crescer, sobretudo nessas duas áreas, né? A economia de maneira geral, no sentido mais amplo, sobretudo na geração de emprego, pode ser que esse apoio, que todo mundo acha que seja bom, não seja tão bom assim. Você falou sobre, e a gente falou aqui sobre o problema de rejeição, e muita gente pensa, muitos amigos pensam que eu teria sido eleitor de Bolsonaro. Não fui e não seria. Mas não seria. Não que eu ache nada de errado, não é isso não. Simplesmente não votaria, não faria o meu gênero. Mas umas coisas muito engraçadas na oposição, né? Durante anos, desde que eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu ouço todo mundo falar indústria de multa. Aí o cara quer reduzir as multas, todo mundo começa a xingar o cara. Isso é um absurdo, não pode tirar multa. Todo mundo reclamava da cadeirinha de bebê, agora todo mundo, não, como é que pode? Não, mas aí também, aí eu vou ser do como é que pode também, né? Se você tem números estatísticos que mostram... Sim, mas acontece, o filho não é seu? Não é meu? Então eu boto a cadeirinha porque não precisa obrigar para você, não precisa ter lei para você proteger os seus. Nós estamos no Brasil, né, Marco Antônio? A gente não precisa falar para você que o nosso povo é difícil de cumprir quando tem multa, quanto mais quando não tem, né? A gente é um povo, a gente, de maneira geral, brasileiro, é um povo meio indisciplinado com certas normas, até mesmo quando coloca sua vida em risco. A gente está falando aqui, por exemplo, há quanto tempo da vacinação contra a gripe? E ninguém quer se vacinar. E o povo não quer se vacinar. Cinto de segurança. E esses dias eu vi o Otávio Guedes, né, que agora está na Globo News, foi editor-chefe do Extra, o Otávio Guedes falando de como que ele se assustou com os filhos dele ao entrar no carro. Que ele disse que a geração dele entrava no carro e não queria saber de cinto. E que os filhos dele, as crianças, já estão tão habituados que já entra, ele só ouve os estalos. Que ele toma até um susto do clique do cinto É uma coisa muito cultural. Então, hoje, hábito. E é mais fácil você educar os meninos pequenos, que eles absorvem e simplesmente fazem porque aprenderam, do que você educar o adulto só na base de mexer no bolso mesmo. Justamente, né? Quando dói no bolso, né? A gente já falei isso aqui várias vezes. Na Alemanha, a gente citou aquele caso da Alemanha da vacinação, que estava no mês passado estava para apresentar um projeto multando os pais que não vacinarem. E eu não sei se no Brasil não seria a solução para todo mundo tentar se prevenir. Mas o que eu quis dizer, eu não disse que ele estava certo, não. Eu disse o seguinte, a reação do povo é que é engraçada. E a grita no Brasil é muito de qualquer lado, né? Seja qual for. Eu ouvi um humorista falar o seguinte: se por acaso o governo Bolsonaro, entre aspas, acabar com o mosquito da dengue, vai aparecer uma ONG para defender o mosquito. Isso não tem a menor dúvida que vai acontecer. Bom, mas vamos seguindo, nós temos outros, vandalismo no centro. Não, até mesmo nessa manchete da política, o Rodrigo está aqui, a gente vai poder falar melhor depois. Claro. Que nesse jogo jogado de eleição, você tem aí o Gil com o Flávio, foi o fato novo de ontem, e o Rodrigo conseguindo o apoio já tinha anunciado o apoio do PV, e agora vem o apoio do PMB. Mais um partido aí fazendo essa articulação. O Roberto Rocco, quando fala
namoro do PV com Solidariedade em Campos, representado pelo Rodrigo, ele fala, é um namoro. Bem avançado, mas é um namoro. Você ainda tem que noivar e casar lá na frente na convenção. É o que o Rocco fala, está na matéria de hoje. Então é exatamente isso. A gente está numa fase ainda de preparação. Né? Até a convenção tem muita água para rolar. De convenção, a convenção deve acontecer em julho do ano que vem. A campanha agora é mais curta, né? Um tiro mais curto. São 45 dias de campanha, diferente de como era antes. Eram 3 meses. Né? Até 2014 eram 3 meses. De 2016 em diante passou para 45 dias, então é uma campanha de tiro curto, mas o jogo já começou. Não tem como negar que o jogo já começou. Tem muita água para rolar, tem muita articulação que pode acontecer, mas nessa questão de Rodrigo, vou deixar para a gente conversar melhor com ele depois. Claro, mas em relação a você que é um jornalista muito experiente no dia a dia da Folha, você deve ter se surpreendido com um garotinho criticando a todos, né? Muita surpresa, né? Muita surpresa, porque não faz nem um pouco o perfil do ex-governador de ninguém presta, só eu que presto, né? É como estava na matéria da Luísa no blog Opiniões de ontem, né? Mais velho que o Vento Sul, né? Essa postura do ex-governador de sair atirando para todos os lados, né? E sempre só quem tem razão é ele e o grupo político dele. Mas é uma estratégia, Marco, que não dá certo há um tempo, né? A gente tem que considerar que o ex-governador Antônio Garotinho, que foi, como eu falei aqui há pouco, candidato a presidente em 2002 com mais de, acho que 15 milhões de votos, não me falha a memória, né? 15 milhões de votos. Claro que tem que botar na conta aí que ele estava no PSB, o Miguel Arraes ainda vivo, com a força do Miguel Arraes, que é uma liderança inconteste no Nordeste do país. Né? Mas também você tem que considerar que um político que saiu de Campos para ser governador foi o terceiro mais votado. E digo mais, eu tinha 2002, eu tinha 12 anos, mas lembro muito pouco da campanha em si, mas pelo que eu vi depois, se o Serra não muda seu discurso, né, na época que a televisão ainda tinha muita influência, que hoje já não é tanto, as redes sociais roubou um pouco isso. Mas se o Serra não muda seu discurso, naquela última entrevista que ele deu ao William Bonner, no Jornal Nacional, trazendo para o PSDB alguns programas que o próprio Garotinho falava em implementar, o Garotinho poderia chegar ao segundo turno. Mais ainda, se não fosse Lula, um fenômeno que Lula foi naquela eleição, o Garotinho certamente estava no segundo turno naquela eleição. É uma coisa... é o que a gente já falou aqui outra vez. Se em história não existe, né? Se não acontecesse, a gente não estava aqui falando do que aconteceu. Mas se a gente pensar, se for analisar as conjunturas, são dois pontos que tiraram o Garotinho do segundo turno naquela eleição presidencial. Foi o fato de ser o próprio Lula, um fenômeno em conteste, e o fato de o PSDB de Serra assumir na última semana de campanha algumas bandeiras que o próprio Garotinho levantou. Bom, agora é o seguinte, nós vamos deixar alguns assuntos para o final. Eu gostaria de conversar com você sobre o veículo estacionado de maneira irregular. Não é a primeira vez que isso acontece. A Folha publica no jornal de hoje, na primeira página, a história da penhora dos refletores do Goytacás e esse vandalismo no centro que está na coluna do Murilo Diegues, mas que vale a pena a gente comentar um pouquinho no final do programa, né? Sim, a gente pode deixar para o final do programa. Tem essa questão do Goytacás, só dar uma pincelada, assim, não é um processo novo, é um processo que se arrasta desde 2010, e essa questão de vandalismo aqui no centro, quem anda pelo centro... É brincadeira. Não precisa... Nem a gente ilustra para mostrar, e você vê, Marco, como são duas matérias que acabam se completando aí. A coluna do Murilo, quando ela traz essa questão da lixeira, e o motorista no centro estacionado atrás da vaga de deficiente. Olha só, falta... Isso é o quê? Falta de cidadania, não tem outra coisa. Né? A gente uma vez a gente fez uma manchete na Folha, e meio que virou uma série, né? O melhor de Campos é o campista, né? É realmente culpa de governo, é realmente culpa de conjuntura, ou a gente, no dia a dia, tem muita responsabilidade para a cidade estar do jeito que está. Né? Depredação de patrimônio, não respeitando regras. Então é um caso a se refletir. Né? É uma pergunta, não é uma afirmação. Vamos falar um pouquinho disso no final. Nós vamos agora a um intervalo, Folha no Ar, primeira edição, com oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Voltaremos já e aí sim teremos o nosso papo com o Rodrigo Bacelar aqui no Folha no Ar, primeira edição.